Pessoal, mais uma vez, uma boa noite para todos. É um prazer muito grande. O nosso assunto de hoje será a memorável reunião de Troade e o Dia do Senhor. O que nós vamos estudar hoje vai ser a opinião de comentaristas evangélicos favoráveis à observância do domingo, com base na ressurreição de Cristo. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu vou convidar vocês para lerem comigo um texto, está lá em Atos, do capítulo 20. Nós vamos a partir do versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, esse texto aqui é o nosso texto base, que é o versículo 7. O texto, eu vou ler mais uma vez. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, nós vamos ver agora a opinião de alguns comentaristas que são observadores do primeiro dia da semana, o que eles dizem a respeito, especialmente do versículo 7, de Atos capítulo 20, nós vamos então observar e vamos tentar ver, porque esse texto é um texto que é utilizado para tentar provar que o domingo ele ocupou o lugar do sábado como sendo um dia de observância sagrada, tá ok? Nós vamos então começar aí. Aqui está o texto que nós acabamos de ler. Nós vamos aí dar mais uma lida, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Vamos ver aqui agora o comentário de Eliot. Ele diz assim: nesse caso, a reunião da qual lemos seria mantida no que chamaríamos de sábado à tarde, e a festa apresentaria algumas analogias ao prevalecente costume judaico de comer pão e beber vinho nessa ocasião, em homenagem à despedida do sábado. Essa opinião de Eliot é uma opinião muito isolada. Nem todos pensam assim, como nós vamos ver agora nos comentários seguintes. Então, segundo Eliot, Paulo teria se encontrado com os irmãos no sábado de manhã, passou o dia com eles e prolongou, então, o sábado. O sábado foi até um pouquinho mais tarde. E aí, ao terminar do sábado, eles fizeram então aquela reunião, comeram pão e tudo mais. Né? Então, essa opinião dele, que é uma opinião mais ou menos isolada, como a gente vai ver aí um pouco mais adiante. Bom, comentário de Eliot. Vamos agora, pronto para partir de manhã. Agora nós vamos ver a opinião dele sobre essa questão aqui. Né? Pode parecer estranho para alguns, tomando o ponto de vista mantido na nota prévia, que ele acabou de dizer, como nós vimos, que o apóstolo e os seus companheiros viajassem assim no dia para o qual nós transferimos tantas restrições do sábado judaico. Então ele está dizendo que o sábado judaico era um dia de restrições, mas ele então transfere, nós transferimos a santidade desse dia muito restrito para um dia mais suave, é isso que ele está dizendo. Mas deve ser lembrado, primeiro, não há nenhuma evidência de que Paulo pensou nessas exigências como transferidas dessa maneira, porém o contrário. Ok? Então, Paulo não teria pensado assim como alguns modernos pensam, como se fosse algo restritivo. Aí ele apresenta aqui Gálatas 4, verso 10, Colossenses 2, versículo 16. E que o navio para o qual os seus companheiros compraram suas passagens provavelmente não gostaria de alterar o seu dia de partida para satisfazer os seus escrúpulos, mesmo que esses escrúpulos tenham existido. Então, vejam, os navios partiam de manhã.
e o apóstolo ele teria que partir de manhã. Então, ele com seus companheiros já estavam, digamos assim, com a viagem comprada, e eles teriam que partir de manhã. De manhã o quê? Seria o quê? No domingo de manhã, bem cedo. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse partir do pão foi logo depois do sábado, que era uma comemoração judaica para poder se despedir do sábado. E não de manhã, como dizem muitos, porque ele também é um autor evangélico, de não de manhã, como dizem muitos. Por quê? Porque isso atrasaria a viagem de um navio, digamos, que não estava muito preocupado com essa questão aí da observância do domingo, digamos assim. Né? Então, essa opinião dele é uma opinião bastante isolada, como nós vamos ver adiante. Mas eu coloquei aí, eu peguei aí um comentário de cada um e fui colocando. Nós vamos ver agora outro comentarista, que é o Benson. Ok? Vamos ver aqui a opinião de Benson, que ele diz, vejamos lá. Como era normal para eles, nesse dia, reunidos de diferentes partes, com o fim de partir o pão, isto é, para celebrar a ceia do Senhor. Então, aqui está uma outra opinião dele, né? Que aquele partir do pão era para celebrar a ceia do Senhor. Eu queria que vocês fossem anotando isso, porque é muito importante a gente observar essas afirmações. É bem conhecido o fato de que a igreja cristã primitiva administrava a Eucaristia a cada dia do Senhor. E como aquele era o ato mais solene e apropriado, bem como concludente de sua adoração, não admira que fosse mencionado como o fim da sua reunião. Então, o que ele está dizendo aqui é que aquele dia, né, o primeiro dia da semana, ele foi utilizado, inclusive, para poder partir o pão, mas não partir o pão de uma maneira informal. Seria a celebração da Eucaristia ou da Santa Ceia. Matthew Henry, bastante conhecido no meio evangélico, comentário dele aí bem vendido, né? Ele diz assim, embora os discípulos lessem e meditassem, e orassem, e cantassem à parte, e dessa forma mantivessem comunhão com Deus, ainda assim, eles se reuniam para adorar a Deus e manter comunhão uns com os outros. Se reuniam no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Ele deve ser religiosamente observado por todos os discípulos de Cristo. No partir do pão, não apenas o partir do corpo de Cristo por nós, para ser a lembrança dos sacrifícios pelos nossos pecados, mas é significativo o partir do corpo de Cristo por nós para ser alimento e festejo por nossa alma. Nos tempos antigos, era costume receber a ceia do Senhor a cada dia do Senhor, assim celebrando o memorial da morte de Cristo. Então, essa é a opinião de Matthew Henry com relação a esse texto, corroborando aí com o pensamento da maioria de que o primeiro dia da semana ele deveria ser chamado dia do Senhor, deveria ser sagrado, ocupar aí o lugar do sábado. Vamos ver agora o comentário de Barnes. E nós temos aí dois subtítulos. O primeiro, e no primeiro dia da semana, embaixo, partir do pão. Ele dividiu aí o seu comentário. No primeiro dia da semana, mostrando assim que este dia era observado pelos cristãos como tempo sagrado, compare 1 Coríntios 16, verso 2 e Apocalipse 1, 10. Nós vamos fazer essa leitura e vamos fazer um pequeno comentário. Ele diz assim, e no primeiro dia da semana, ele coloca aqui, ó, e no primeiro dia da semana, ele pega o texto lá de Atos, capítulo 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, então ele comenta, mostrando assim que este dia era observado pelos cristãos como tempo sagrado, baseado apenas nisso aqui, ó, e no primeiro dia da semana, ok? Aí ele então manda ver a corroboração desses dois textos aqui. Então vamos ver, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, verso 2. Vamos lá. Primeiros Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Diga-se de passagem que esses dois textos nós vamos analisar depois, vamos fazer uma exegese dos dois textos. Então, ele está pegando, ele está fazendo uma afirmação aqui, de que o primeiro dia da semana é um dia observado pelos cristãos como tempo sagrado,
baseado nesse texto, 1 Coríntios 16, 2, ele diz isso aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós. Então, ele acha que esse texto aqui está comprovando a santidade do primeiro dia da semana. É o que ele está dizendo. Outro texto que ele apresenta, que também será analisado posteriormente, é Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1, verso 10, nós vamos para lá. É um texto bastante conhecido, muito utilizado, inclusive, para poder comprovar a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. O texto diz assim, João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nós vamos também depois analisar esse texto aqui, mas ele está colocando esse texto como prova de que o primeiro dia da semana é um dia, como ele diz aqui, né, observado pelos cristãos como tempo sagrado. Bom, vamos agora ao partir do pão. Evidentemente, para celebrar a ceia do Senhor, partir o pão. Ele está dizendo, evidentemente, para celebrar a ceia do Senhor. Ele está fazendo essa afirmação, que aquele partir do pão era uma ceia do Senhor. Aí ele pede para comparar com Atos 2,46, nós vamos fazer isso. Atos 2,46. Vamos ler o texto. Atos 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, ele está tomando esse texto aqui, afirmando que era uma santa ceia, e ele toma Atos 2,46 como prova. Pede para a gente fazer essa comparação aqui. Né? Tá ok? Agora, dessa maneira, compreende a versão siríaca ao traduzir partir a Eucaristia, isto é, o pão eucarístico. É provável que os apóstolos e os cristãos primitivos celebrassem a ceia do Senhor a cada dia do Senhor. Então, essa aqui é a opinião de Barnes. Ok, vamos ver aqui o comentário de Jameson, Fawcett e Brown sobre Atos 20, versículo 7. Então, em negrito aqui no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniam. Agora o resto é comentário. E isso, comparado com 1 Coríntios 16, 2, que nós já lemos, né? E outras alusões similares, claramente indicam que a observância cristã do dia seguinte, distintamente chamado de Dia do Senhor, já era uma prática fixa das igrejas. Então, essa é a afirmação aqui de Jameson, Fawcett e Brown. Que ao utilizar essa expressão, ele está simplesmente aí, o apóstolo, né, estaria dizendo que o primeiro dia da semana seria, então, o dia do Senhor, ou o dia de guarda consagrado, substituindo, assim, o dia de sábado. Seria isso. Agora vamos ver o comentário de Matthew Paul. Matthew Paul, ele diz assim, ou Paul, né? Eu nunca tinha visto esse nome. Pode ser Paul, pode ser Paul. Eu não sei como se pronuncia de fato. Então, o primeiro dia da semana. Este foi o dia que fez o Senhor, sendo chamado desde a ressurreição, que foi nesse dia, o dia do Senhor, Apocalipse 1, versículo 10. Nesse dia, os discípulos se encontraram e Cristo os honrou com a sua presença. João 20, versículo 19. E o verso 26 também. Que, inclusive, na aula passada, nós fizemos referência e lemos esses dois textos. Mas a gente pode ler aqui também. E quando ele ascendeu, esse dia foi apontado pelos cristãos, para neles se encontrarem. 1 Coríntios 16, versículo 2. Então, ele pega mais uma vez esse texto aqui. O que necessariamente infere a anulação do sétimo dia, ou sábado judaico. Por quê? Sendo parte do mandamento, 6 dias trabalharás, eles não poderiam, de maneira normal, ter descansado no último dia da semana e no primeiro, sem pecar contra a lei de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o primeiro dia da semana é um dia sagrado, como, segundo ele, era o sétimo dia. E que aquelas injunções e prescrições com relação à observância do sábado também se aplicam ao primeiro dia. É isso que ele está dizendo. Então,
aquilo que se constituía violação do sétimo dia passa a ser violação do primeiro dia. É o que ele está dizendo aí. Ok? Vamos ler aqui, ele diz aqui que Cristo honrou, nesse dia os discípulos se encontraram e Cristo os honrou com sua presença. Então, ele coloca aqui, como nós já vimos alguns autores colocarem, como se a reunião dos discípulos fosse uma reunião celebracionista e que o Senhor Jesus apareceu para eles ali naquele momento em função da celebração deles. Vamos ler então aqui João capítulo 20, versos 19 e 26. João capítulo 20. Vamos lá. Versos 19, depois o verso 26. João 20, verso 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E o verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Novamente, as portas estavam trancadas porque eles continuavam com medo, né? Agora o comentário de John Gill. John Gill é, para mim, um dos maiores comentaristas da Bíblia. John Gill, eu particularmente uso muito, gosto muito das ponderações dele. E ele diz assim: E no primeiro dia da semana, ou o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, e ao qual Justino Mártir chama de domingo, em cujo dia ele diz: primeiro, todos, tanto na cidade quanto no campo, se encontravam em um lugar para adoração religiosa. E nesse dia apareciam de um lugar e de outro para que os apóstolos e as igrejas primitivas se reunissem para os exercícios religiosos. Aí ele pede para ver João 20:19, que a gente acabou de ler. E assim fizeram em Troade, neste tempo, como segue. Então, antes da gente seguir, para ver o que ele vai dizer, em seguida, eu gostaria de... Nós estudamos, não sei se vocês estão lembrados, no final do ano passado, a respeito de Justino Mártir. Um detalhe, na época de Justino Mártir, essa palavra domingo, aplicada ao primeiro dia da semana, ainda não existia. Essa palavra não existia. Então, Justino Mártir ele não usa a palavra domingo. Eu coloquei aqui. Justino Mártir nunca usou o termo domingo, mas dia do sol. Então, na verdade, ele usa aqui o dia do sol. É interessante que eu traduzi esse comentário do inglês, de John Gill, e ele usa a expressão que ele chama de Sunday. Só que Sunday, em inglês, é dia do sol. Então, ele não precisaria, a não ser que ele quisesse, dar maiores explicações. Mas, no caso do português, para você traduzir ao pé da letra o que diz Justino Mártir, você teria que escrever dia do sol. O que em inglês não vai aparecer porque lá é Sunday, dia do sol, o domingo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é importante nós salientarmos que ele não escreveu a palavra domingo como nós conhecemos. Ele escreveu a palavra dia do sol. Vamos ver. Então, ele diz assim, continuando, né? E assim fizeram em Troade neste tempo como segue. Vamos ver o que diz aqui adiante. Quando os discípulos se reuniram para partir o pão, não para comer uma refeição comum, ou para festejo, ou grande entretenimento para o apóstolo e seus companheiros, antes de partir mais, como a versão siríaca traduz, para partir a Eucaristia, como a ceia do Senhor era chamada nos tempos primitivos, ou como a versão arábica, para distribuir o corpo de Cristo, o qual é simbolicamente e emblematicamente apresentado no pão à mesa do Senhor. Então, aqui nós temos aí algumas afirmações, né? Ele continua fazendo aí a afirmação de que o primeiro dia da semana, então, ele seria um dia consagrado, tomando até o lugar do sábado, e ele apresenta como texto prova aqui aquele texto que os outros já tinham apresentado, Apocalipse 1:10, João capítulo 20, versículo 19. E ele também diz que aquela refeição não era uma refeição comum, que era uma Eucaristia. Ok? Vamos lá, continuando. Vamos agora para o comentário de Genebra, ou Geneva. Eu tenho a Bíblia de Genebra,
Esse aqui é um comentário da Bíblia de Genebra, ou Geneva, né? Atos 20, versículo 7, comentário de Atos 27, e ela diz assim, literalmente o primeiro dia da semana. Desculpe, irmãos. Literalmente o primeiro dia do sábado. Então, na verdade, o termo, nós vamos depois estudar, é miaton sabaton. Miaton sabaton pode ser traduzido como o primeiro dia do sábado ou o primeiro dia após o sábado. O Novo Testamento nunca usa a palavra domingo, até porque ela não existia. E mesmo que existisse, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, para o primeiro dia da semana, que não tinha nenhuma designação especial, mesmo quando o livro de Atos foi escrito, ele continuava sendo chamado de primeiro dia da semana, miaton sabaton, que é o primeiro do sábado, ou o primeiro dia do sábado, ou o primeiro dia após o sábado, porque era assim que eles contavam. Aí ele diz, isto é, o dia do Senhor. De maneira que, por esta passagem e por 1 Coríntios 16, 2, ele cita que nós já lemos, também compreendemos propriamente que naqueles dias os cristãos habitualmente se congregavam solenemente neste dia. Um fato assim bem interessante que vocês já devem ter observado é que eles não dão nenhuma fonte interna, deveria ser uma fonte interna, de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Eles fazem afirmação, mas eles não conseguem encontrar, a não ser esses textos que também nós vamos analisar depois, e esses textos eles não têm, não fazem nenhuma afirmação desse tipo, de dizer que o primeiro dia da semana é um dia sagrado. Não há essa afirmação de forma alguma, nenhum desses textos afirmam isso, né? Isso é bem interessante a gente observar. Bom, o comentarista mais conhecido entre os evangélicos no Brasil, e também bastante conhecido entre os autores adventistas, até agora eu não estou usando autor adventista, só autor evangélico, né? E hoje especificamente, mas o autor mais conhecido, mais laureado, digamos assim, pelo menos na atualidade, é o Champlin. E aí nós vamos ter um longo comentário, né, a respeito de Atos, capítulo 20, verso 7, nos escritos de Champlin. É um texto bem longo. Eu acho que nós temos aí pelo menos uns 4 slides, porque eu fiz assim uma extração dos principais pontos que ele apresenta. Não coloquei o texto todo porque é muito longo, isso aí daria muito tempo de digitar tudo isso, mas eu peguei aí os pontos principais. Então vamos lá. Primeiro dia da semana, vamos ver o comentário dele. Era o domingo. Mas se o cômputo fosse de acordo com os cálculos judaicos, seria o sábado à tarde, depois das 18 horas, já que o dia, segundo a maneira de contar dos judeus, começava ao cair da tarde. Ok. Mas também poderia ser um domingo à noite. Portanto, um culto em dia de domingo estava tendo início. Então, poderia ser, aí ele diz, portanto, um culto no domingo à noite estava tendo início. Então, aqui ele já assume, poderia ser lá, mas é aqui e ele assume o de cá. Esta última alternativa, muito provavelmente, mostra o que realmente sucedeu. Assim sendo, o dia seguinte em que Paulo partiu seria uma segunda-feira pela manhã. Temos aqui uma referência a reuniões. Desculpe, é uma pergunta. Temos aqui uma referência a reuniões dominicais? Bom, com o fim de partir o pão. Esta passagem é interessante e importante, no que tange aos primeiros hábitos dos crentes se reunirem para a sua adoração regular em um primeiro dia da semana. Devemos observar que essa reunião ocorreu em um primeiro dia da semana, ou domingo, e que foi uma reunião formal dos cristãos para algum propósito, o que fica demonstrado pelo fato de que tiveram a cerimônia do partir do pão, isto é, da ceia do Senhor. Notem vocês que não há uma apresentação exegética, não há uma analogia da fé, pegando outros textos para poder tentar comprovar. Há apenas afirmações.
Só isso, só afirmações, mas não existe nenhuma comprovação. Até agora, a gente não observou nada de comprovação. E os textos que apresentam, todos os textos são mais ou menos como esses próprios textos, são simplesmente textos provas, porque não tem nenhuma... eles não elucidam, eles não clarificam a questão. Não é? Muito bem. Isso serve, por semelhante modo, de indicação do fato de que o domingo já se tornara um dia importante para os cristãos primitivos. Sem dúvida alguma, por causa da ressurreição do Senhor Jesus naquele dia. Ele diz assim, sem dúvida alguma, mas não é apresentado absolutamente nada. Vocês se lembram que quando nós estudamos essa questão na patrística, nós vamos observar que o fato da ressurreição ele só foi tomado como sendo o domingo como sendo uma comemoração da ressurreição, só vai ser apresentado muito mais tarde na era patrística. Ele não aparece de forma alguma nos tempos do Novo Testamento, na era apostólica. Nós já estudamos isso. Você volta lá, pega aquelas aulas anteriores, e nós pegamos aí as declarações dos principais pais gregos, né, para a gente poder avaliar essa questão, e nós observamos isso. Né? Então, ele diz assim, os cristãos judeus, entretanto, continuaram observando a adoração em dia de sábado. Os cristãos judeus. Então, os cristãos judeus continuaram em dia de sábado. Isso aqui é uma afirmação de Champlin. Também devemos notar que, quando foi escrito o livro de Apocalipse, o domingo era chamado Dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Ele apresenta o texto, mas não existe nenhuma análise ulterior com relação a isso. Pelo início do segundo século de nossa era, conforme também o indica Inácio em sua epístola aos Magnésios 1:67, o costume de se reunirem os cristãos regularmente para adorarem em dia de domingo estava firmemente estabelecido em toda parte. Como nós observamos quando nós estudamos na era patrística, a popularidade do primeiro dia da semana não era por causa da ressurreição, como nós vimos, mas porque era o dia do sol. O dia do sol era o dia de Mitra, no Império Romano. E era um tremendo feriado, todo mundo parava, né? Era o feriado romano, era o dia de Mitra, que era o primeiro dia da semana. Nós estudamos isso na era patrística, né? Vocês estão lembrados disso. Então, agora, ele continuando, né? Foi apenas natural para a igreja cristã reconhecer, eventualmente, o caráter distinto do primeiro dia da semana, por ter o Senhor Jesus ressuscitado em um primeiro dia da semana, o qual passou a ser conhecido pelo nome de Dia do Senhor. O que a gente observa, não apenas nessas declarações de Champlin, mas de todos os outros autores, é que não há um estudo profundo tentando, na verdade, fazer essa comprovação. Há apenas afirmação, mas não existe um estudo profundo. É por isso que eu estou mostrando como pensam esses autores, o que eles apresentam como evidência, para depois, então, nós fazermos uma análise profunda e uma exegese desses textos, para a gente poder saber o que realmente esses textos querem dizer. Tá bom? Continuando ainda. A adoração cristã regular em dia de domingo é apropriada, diz ele. Estas são as palavras de A.S. Wood, The New Bible Dictionary, página 746. A respeito, o que diz a respeito esse dicionário, a adoração cristã é essencialmente anamésia. Acho que lá no texto está escrito anamésia, eu conheço como anamnésia, não é? Mas vamos lá. Ou memória do grande acontecimento da Páscoa, que revelou o triunfo do propósito remidor de Deus. Isso explica a nota prevalente de júbilo e louvor. O primeiro dia da semana também é apropriado em face de relembrar o dia inicial da criação. Então, você vê que aqui ele já vai fazer um apelo aos escritores da patrística. Ok? Relembrar o dia inicial da criação. Quando Deus criou a luz, bem porque o Pentecostes cristão
caiu em um domingo. Essa aqui também é uma outra afirmação de que o Pentecostes caiu no domingo. A gente bem poderia fazer uma análise sobre isso aqui também, ok? Outro sim, bem pode ter feito parte das expectações da igreja primitiva que a volta do Senhor tivesse lugar em seu próprio dia, que seria, então, segundo Champlin, o dia de domingo. Bom, dando continuidade, a primeira indicação bíblica ou outra de que dispomos, no sentido de que os primeiros cristãos se reuniam aos domingos, fica em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Então, ele vai citar aquela mesma passagem que nós acabamos de ver. Ainda que esta passagem de Atos 20, versículo 7, seja mais explícita no tocante às realizações de adorações regulares naquele dia. Na semana que vem, a gente vai dar mais uma mexida com isso. Só que nós vamos ver agora novas opiniões, vamos ver opiniões diferentes. Então, nas páginas do Novo Testamento, não há qualquer indicação sobre controvérsia acerca do sábado. Então, ele aqui está falando uma verdade, realmente não existe. Por exemplo, ele fala uma verdade aqui que deveria fazer todos pensarem. Se o apóstolo Paulo tivesse ensinado a observar um outro dia que não fosse o sábado, ele teria sido muito perseguido pelos judeus, não apenas dentro das cercanias de Israel, mas até fora. Por quê? Porque havia sinagogas em toda parte do mundo. Onde o apóstolo Paulo chegava, ele primeiro ia pregar onde tinha judeus. Primeiro ele pregava para os judeus, então ele saía para os gentios. Era assim que era o trabalho dele. Primeiro ele ia para os judeus, onde não tinha judeus, ele ia para as mulheres. Das mulheres, então, ele ia para os homens. Agora, vocês imaginem se o apóstolo Paulo tivesse ensinado a observar um outro dia que não o sábado, e anulasse o sábado para poder favorecer um outro dia, isso realmente, essa problemática teria que aparecer no livro de Atos. Teria que ser uma discussão daquelas mais ferrenhas possíveis. No entanto, o próprio apóstolo Paulo ele vai declarar, se você pegar e ler lá Atos 25, 26 e 28, você vai observar que Paulo diz que ele jamais cometeu crime contra a lei dos judeus e que ele atendeu rigorosamente a lei dos pais, que ele observou os preceitos dos pais da fé judaica. Então, realmente, o que ele diz aqui é uma verdade. Nas páginas do Novo Testamento não há qualquer indicação sobre controvérsia acerca do sábado. Bom, continuando, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, de Champlin, o domingo, assinalou a emancipação da raça humana dos terrores da morte e do pecado. E em Cristo, os homens compartilham da vida divina e eterna que naquele dia nos foi trazida por meio da pessoa de Cristo. Por conseguinte, é apropriado que o primeiro dia da semana, ou domingo, se tenha tornado o dia especial da adoração cristã, em contraste com a melancolia geral e a severidade que acompanhavam a observância do sábado judaico. Então, essa aqui é a opinião de Champlin. Essa é a opinião dele. Né? Então, a gente observa que é apenas um arrazoado humano, mas sem nenhuma comprovação, digamos assim, que seja mais acadêmica, criteriosa e exegética, como nós podemos observar. Ok? Então, isso aí é bem interessante. Né? Eu gostaria de ter passado essas aulas sem entrar muito em detalhes, mas eu não consigo ficar sem observar esses detalhes, porque esses detalhes são importantes. Se nós estamos fazendo um curso de teologia, a gente precisa analisar e observar com todo cuidado, com todo carinho, aquilo que está sendo abordado. Né? É muito importante que nós façamos assim. Bom, eu vou abrir aqui dar a possibilidade de vocês abrirem o seu áudio, caso alguém queira falar alguma coisa, tá ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Fazer alguma pergunta, né? Quiser aí expressar alguma opinião, nós estamos aí para poder ouvir vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Marcos, Davi, Celso, Inês, vocês querem falar alguma coisa? Euronilson, alguém quer perguntar alguma coisa? Pastor, eu estava pensando, porque
Eu penso que, assim, que antigamente, na época dos adventistas, logo que surgiu os adventistas, naquela época, que eu penso sobre a Igreja Batista, que era um adventista e, por não conseguirem emprego, trabalho, porque tinham que trabalhar no sábado, eles abandonaram a Igreja Adventista e formaram outra congregação batista para poderem trabalhar no sábado. Não, irmã Euronides, não, isso aí, eu não sei de onde a senhora viu isso, mas não é verdade isso não, minha irmã. Os batistas, eles são bem anteriores aos adventistas. Os batistas, eles foram fundados no ano de 1611, 1612. E eles se desligaram da igreja oficial porque eles não aceitavam o batismo por aspersão, nem o batismo de criança. Quando os batistas chegaram nos Estados Unidos, por volta do ano de 1640, um grande batista chamado Roger Williams, ele se estabeleceu em Rhode Island, e ali ele estabeleceu uma igreja batista que foi campeã da liberdade religiosa. E os batistas também, eles foram um dos primeiros que descobriram a observância do sábado. E foi através de uma batista do sétimo dia que o movimento milerita ficou conhecendo acerca da observância do sábado. Então, a Igreja Batista, ela legou para a gente, para nós adventistas, algumas coisas importantes. Por exemplo, o batismo por imersão, primeiro o batismo consciente, o batismo por imersão e a própria observância do sábado. Foram os batistas do sétimo dia que trouxeram a observância do sábado para dentro do movimento milerita, que passou para o movimento adventista. A Igreja Adventista, ela tem poucas doutrinas que são suas próprias. A grande maioria das doutrinas adventistas já vieram de outros grupos evangélicos, doutrinas que já vieram sendo observadas através dos séculos. Então, nós somos muito agradecidos a esses evangélicos que trouxeram para nós esse legado aí tão importante, tão bonito, né? Como, por exemplo, a observância do sábado, tá bom? Pessoal, nós podemos terminar então, né? Podemos terminar e eu vou mais uma vez fazer uma oração, quero agradecer a vocês, né? Por vocês estarem aqui. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse assunto, só que nós vamos ver agora opiniões contrárias a essas que nós vimos hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, tá bom? Vamos orar então. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez pelo maravilhoso estudo da tua palavra, que tu continues conosco, nos dando, Senhor, sempre muita sabedoria, muita inteligência e muita perspicácia para entender esses assuntos, que são assuntos tão importantes. Continue conosco, nos dando, a Deus, a alegria da tua companhia e da tua maravilhosa salvação. Nós te pedimos no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Louvado sejas. Amém. Glória a Deus.